Fui para Nova York quando tinha 19 anos. Saí do exército quando tinha 46 e 45. Fui para Nova York quando tinha 46. Quando tinha 47, estava na cidade de Nova York para estudar e, no verão de 1948, vim para a Califórnia, a lenda de Hollywood. Tony Curtis morreu aos 85 anos, mas os seus últimos meses foram de escuridão. 4 meses antes da sua morte, cortou todos os seus 5 filhos do seu testamento de 60 milhões de dólares. Deixou tudo para a sua sexta esposa. Mas há uma verdade obscura por detrás da razão pela qual ele tomou esta decisão. Uns dizem que foi manipulado e controlado. A família já estava destruída por décadas de dependência e disfunção. Agora, a sua filha revela a verdade sobre esses últimos dias. Tony Curtis nasceu a 3 de junho de 1925 em Manhattan, East Harlem. Naquele momento, ele não era Tony Curtis, era Bernard Schwartz, o mais velho de 3 filhos de imigrantes judeus pobres de Hong Kong. Os seus pais mal tinham o suficiente para sobreviver. Viviam num pequeno apartamento de 2 divisões acima do apartamento do pai, numa oficina que não funcionava. O dinheiro era tão caro que o jovem Bernard nem sequer aprendeu inglês até os 6 anos. Só falava húngaro, o que o fazia sentir-se um estranho na sua própria cidade. As coisas pioraram durante a Grande Depressão. Em 1933, quando Bernard tinha 8 anos, os seus pais não conseguiam alimentar todos os filhos. Assim, enviaram-no, juntamente com o seu irmão mais novo, Julio, para uma base militar durante um mês. Não era castigo, era sobrevivência. Mas, para uma criança, sentia-se abandonado. Esse curto período mudou-o. Carregou esse sentimento de desesperança para o resto da vida. A sua pobreza não se resumia apenas à comida ou às roupas. Era sobre solidão, isolamento e não ter para onde regressar. Quando Bernard tinha 12 anos, aconteceu uma tragédia. Julio, o seu irmão que ela amava muito, brincava lá fora com seus amigos. Antes desse dia, Julius quis brincar com Bernard, mas o Bernardo disse-lhe para ir brincar com as outras crianças. Essa escolha matou. Sandy Mantu. O Júlio teve uma partida. Bernard aproximou-se do hospital e viu-o ali sentado, inconsciente. Pediu-lhe para se levantar, para se ir embora, para lhe dar apenas mais 30 segundos. Mas o Júlio morreu. Bernard nunca se esqueceu disso. Disse então que tinha prometido naquele dia que seria sempre um bom menino se pudesse ter o seu irmão de volta. Esta culpa permaneceu com ele através da fama, da fortuna e de todas as suas 6 casas. A sua vida em casa também não lhe dava paz. A sua mãe, Helen, era imprevisível e violenta. Ninguém sabia na altura, mas ela tinha esquizofrenia. Ela matou os seus filhos por não terminarem as suas refeições. Bernard vivia com medo constante dela. O seu irmão mais novo, Robert, acabou por ser internado com a mesma doença. A casa estava cheia de gritos, dor e confusão. Bernard não sabia o que era o amor. Ele disse um dia: "Se a tua mãe não agir como se te amasse, para onde irás?" Esta simples pergunta explicou muito sobre a sua vida. O seu medo e necessidade de ser amado seguiram-no para todo o lado. Até mesmo em Hollywood, onde se casou 6 vezes e afirmou ter dormido com mais de 1000 mulheres. À distância, ainda procurava o afeto que nunca teve em criança. Na adolescência, Bernard estava a meter-se em sarilhos. Juntou-se a um gangue de rua e passava os dias a faltar às aulas e a roubar pequenas coisas. Não era só por diversão, estava a escapar. Não havia nada melhor do que regressar a casa. Mas depois, algo aconteceu. Um vizinho chegou e mandou-o para o acampamento dos escuteiros. Aquele ato mudou o seu caminho. Deu-lhe estrutura e esperança. Mas o que realmente o salvou foram os filmes. Desde os 5 ou 6 anos de idade que ia ao teatro e ficava ali sentado durante horas. As tretas, as histórias, os heróis, deram-lhe algo em que acreditar. Começou a subir as escadas no Bronx fingindo que estava naqueles filmes. Foi aí que o sonho começou. Fez a sua primeira apresentação na escola aos 16 anos e algo fez sentido. Talvez, apenas talvez, esta criança do nada se pudesse tornar alguém. Em 1943, pouco depois de se formar na Seward Park High School, Bernard juntou-se ao exército. Tinha 18 anos. Viu o filme Destino Tóquio com Cary Grant e uma chama acendeu-se dentro dele. Falsificou a assinatura da mãe e foi convidada a integrar o serviço de submarinos. Foi enviado para o USS Proteus, um navio de apoio no Pacífico. Nunca viu combate, mas a 2 de setembro de 1945, viu história da proa do navio. A
apenas 1 milhão de milhas de distância. Observou os japoneses a renunciarem formalmente à Baía de Tóquio. A guerra acabou. Tinha apenas 20 anos. Quando voltou para casa, não perdeu tempo. Sem qualquer carreira em vista, usou o seu cartão de soldado para entrar na escola de representação em Nova York. Eu ainda não sabia, mas esta única decisão iria mudar tudo. A Escola dos Atos Dramáticos não era apenas uma escola dos atos. Foi dirigida por Aaron Piscata, uma lenda do teatro que escapou da Alemanha nazi. Aí, Bernard treinou ao lado de futuras estrelas como Elaine Stritch, Rod Steiger e Walter Matthau. Os seus professores incluíam gigantes como Lee Strasberg e Stella Adler. Este local não só ensinava atos, mas também treinava artistas, e deu a Bernard as competências que um dia ajudariam a fazer grandes filmes de Hollywood. Depois veio o descanso feliz. Joyce Selznick, uma agente de talentos de olhos claros, viu-o durante uma pequena atuação em Greenwich Village. Brincou então dizendo que a escolheu porque era a mais bonita dos rapazes. Fosse isso verdade ou não, ela viu algo nele. Ajudou-o a conseguir uma reunião com a Universal Pictures em 1948, com 23 anos. Estava num avião para Los Angeles. Nesse voo, sentou-se ao lado de Jack Warner. O chefe da Warner Brothers, Warner, chegou a fazer-lhe uma proposta se a Universal o deixasse ir. A Universal deu-lhe um contrato de 7 anos. Mudaram o seu nome de Bernard Schwartz para Anthony Curtis, inspirados no romance Anthony Adverse e num nome conhecido. Curtis. Ele logo se tornou Tony Curtis. O estúdio deu-lhe aulas de corrida e esgrima, preparando-o para papéis de aventura. Na altura, Curtis admitiu que estava mais interessado em raparigas e dinheiro do que em arte. Mas Hollywood estava apenas a começar a transformá-lo numa estrela. A sua estreia no ecrã aconteceu em 1949, em Criss Cross. Foi apenas uma aparição de 2 minutos como dançarino numa cena de uma discoteca. Mas a sua presença era inegável. Ela dançou com Ivan de Carlo enquanto Burt Lancaster observava orgulhosamente. Eu nem sequer tinha uma fala. Mesmo assim, a câmera amava-o. Os espectadores lembraram-se daquele rosto e o estúdio viu o seu potencial. Seguiram-se pequenos papéis, incluindo Saw e Winchester 73, onde apareceu ao lado de Jimmy Stewart. Em 1951, conseguiu finalmente o seu primeiro papel principal em O Príncipe, que era um ladrão. Foi uma aventura exótica em Tanger, e a Universal marcou muito. Com apenas 26 anos, Curtis tornou-se um protagonista. O público adorava-o. Fez a maioria das suas aparições e partilhou o ecrã com Piper Laurie, outra estrela em ascensão. Eram tão bons juntos que o estúdio os juntou para mais 3 filmes. Os críticos estavam divididos. Alguns chamaram o filme de tímido, outros amavam a sua energia, mas o estudo não mentiu. Foi um sucesso. Depois veio a fama desviante. Curtis era um rapaz. Era bonito, atraente e atlético. Assim, continuou a ser escalado para papéis de aventura leve. Flash and Fury. Em 1952, tentou mudar isso. Interpretou um pugilista indígena numa história dramática com temas mais sombrios. Ainda assim, a maioria dos seus filmes na época eram esquecíveis. Francisca. Não havia espaço para mulheres e o filho da Alibaba. Pegou no que pôde para tentar criar um filme de sucesso. Os estúdios viam-no como um desviante. Mas Curtis queria mais. A sua primeira transformação real aconteceu em 1953, quando interpretou Houdini num filme biográfico sobre o famoso artista que abandonou o cinema. Contracenou ao lado da sua esposa na vida real, Janet Leigh. Estudou com um mestre durante um mês e até fez os seus próprios atos. Numa cena, teve de se sentar em banheiras cheias de neve e sofreu queimaduras causadas pela neve. O filme brincava de forma rápida e superficial com os fatos, mas deu a Curtis a oportunidade de mostrar a sua profundidade. Foi a primeira vez que os espectadores viram mais do que apenas a sua aparência. O próximo grande passo surgiu em 1956 com Trapeze. Curtis fez coro com Burt Lancaster e Gina Lollobrigida no drama circense High Wire. O papel era fisicamente intenso. Curtis teve de treinar para cenas aéreas e até tentou o perigoso triplo salto mortal no filme. O risco valeu a pena. O filme arrecadou 15,5 milhões de dólares nas bilheteiras, 3 vezes o seu orçamento. Foi um dos maiores vencedores do ano, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, e deu credibilidade a Curtis como ator dramático. Mas foi o doce cheiro do sucesso em 1957 que mudou tudo. Curtis lutou muito para conseguir o papel de Sidney Falco, um agente de imprensa que tenta subir na carreira por qualquer meio necessário.
A Universal não queria que Curtis assumisse o papel. Temiam que isso pudesse prejudicar a sua imagem. Mas Curtis não desceu. O filme reuniu-o com Burt Lancaster, que interpretou um colombiano muito poderoso e atraente. A apresentação de Curtis surpreendeu os críticos. Foi muito rápido, desesperado, sujo e brilhante. Já não jogava como um coração. Tocou como um ser humano, com flores e tudo. A crítica Pauline Kael escreveu que foi a melhor prestação da sua carreira. Nesse momento, o filme flutuou. Os espectadores, à espera de um título romântico, não sabiam o que fazer com ele. Mas o filme cresceu bem, hoje considerado um mestre do cinema dos anos 50. Muitos acreditam que Curtis deveria ter sido nomeado para os Oscars. Tony Curtis atingiu um ponto de viragem em 1958. Nesse ano, fez a melhor interpretação da sua carreira em The Defiant Ones. Interpretou um fugitivo racista condenado na personagem Sidney Poitier. O filme foi rápido e corajoso, e Curtis provou que sabia fazer um trabalho sério. Foi lançado a 27 de setembro de 1958 e já tinha sido exibido no Festival de Berlim em junho, onde Poitier ganhou o Urso de Prata para melhor ator. O filme foi nomeado para 9 Oscars, incluindo melhor filme. Curtis e Poitier foram nomeados para o prêmio de melhor ator, mas o prêmio foi para David Niven por Separate Tables. O filme teve um orçamento de $778 mil e arrecadou $2,75 milhões em locações nos Estados Unidos e Canadá. Curtis também mostrou o seu verdadeiro caráter fora do ecrã. Insistiu que Poitier recebesse o mesmo orçamento do título. Este movimento fez história. Poitier tornou-se o primeiro ator negro nomeado para o prêmio de melhor ator. A sua ligação com o filme foi tão intensa que Stanley Kramer se tornou o realizador. Poitier disse mais tarde que não tinha de se preocupar se o Tony podia ficar comigo. Ele está a fazer isso, e eu sinto isso. Um ano depois, Curtis regressou aos ecrãs com Algo Como Calor, mas o processo de produção foi um sonho. Marilyn Monroe era difícil em palco, lento, nervoso e frequentemente embriagado. Curtis lembrou-se dela em 1949, o que não ajudou na tensão. O filme demorou 29 dias a ser feito e custou mais $500 mil do que o planeado. Curtis, frustrado, comparou uma vez Monroe a Hitler, um comentário do qual provavelmente se arrependeria. O realizador Billy Wilder disse que Monroe era o seu pior inimigo. Não tive problemas com Monroe. Monroe teve problemas com Monroe. Enquanto isso, Curtis e Jack Lemmon passaram horas a mascarar-se para os seus papéis. Lemmon até desenvolveu um legado permanente das calças. O filme estreou em Los Angeles a 16 de dezembro de 1958. No mesmo dia, Monroe sofreu uma falha e depois queixou-se do estresse da gravação. A sua assistente lembrou-se de a encontrar inconsciente no chão. O seu rosto estava coberto de vômito após uma overdose de pilhas. Apesar de tudo, o filme terminou e tornou-se um clássico. Em 1960, Curtis assumiu outro papel marcante em Spartacus. Interpretou Antonino, um escravo que serve a personagem de Laurence Olivier, Crasso. O filme incluía uma cena que sugeria a bissexualidade de Crasso, algo inédito na época. A famosa cena de banho de calças da Igreja Católica estava a espalhar-se através das fronteiras. O grupo patrocinador da Igreja Católica solicitou que a cena fosse cortada. Curtis e Olivier lutaram para o manter. Só tiveram uma cena. Anos mais tarde, o cenário foi restaurado em 1991. Olivier tinha passado, então Anthony Hopkins chamou-lhe a sua voz. Curtis regravou as suas próprias falas. Disse então que Stanley Kubrick era o seu realizador favorito, chamando-lhe um gênio com atores. O filme foi uma grande produção e Curtis destacou-se entre as lendas. Em 1961, Curtis cantou o refrão em O Grande Impostor. Interpretou Ferdinand de Mara, um verdadeiro homem que trilhou o seu caminho em quase 30 carreiras, incluindo a de médico. O filme arrecadou $3 milhões e Curtis cativou o público com uma mistura de comédia e drama. Os críticos notaram que, embora não se parecesse nada com Demara, a personagem era ótima. Uma das partes mais violentas da história foi Demara a realizar 19 cirurgias a soldados antes de ser apanhado. Curtis fez o seu trabalho mostrando que Demara não era mau. Apenas um homem a testar até onde podia ir num mundo que só respeitava credenciais. Esta performance mostrou que Curtis conseguia ir a fundo sem perder o encanto. Mas em meados da década de 1960, Curtis começou a concentrar-se em comédias ligeiras, em Sexo e a Aquária Solteira,
Interpretou um repórter de um tabloide a fingir ser outra pessoa para expor um psicólogo famoso. O filme não durou muito tempo. Quando foi reintegrado em França, em 2002, ganhava apenas $6.490. Depois veio The Great Race em 1965. Foi a comédia mais cara feita na altura. Venceu o primeiro no US Boxing Office durante 2 semanas em outubro, mas ainda não entrou no top 10 do ano. Curtis abriu a sua própria produtora em 1961 na esperança de assumir o controle da sua carreira. Entre 1964 e 1967, realizou pelo menos 8 comédias. Estes partidos pagaram os impostos, mas arruinaram a sua reputação. Já não era visto como um ator sério, e os críticos achavam que estava apenas a desfrutar de comédias sexuais inesquecíveis. Os seus trabalhos anteriores em Sweet Smell of Success e The Defiant Ones pareciam memórias distantes. Depois veio O Estrangulador de Boston, em 1968. Foi um regresso surpreendente. Curtis interpretou Albert DeSalvo, o assassino da vida real que assassinou 13 mulheres em Boston. Ela transformou a sua aparência com maquilhagem, lentes de contato escuras e patinagem corporal. O público não o reconheceu. O filme usou cenas de ecrã para mostrar tanto o assassino como a investigação. Curtis só apareceu quase a meio do filme, mas quando apareceu, deixou claro o seu ponto de vista. Os críticos disseram que foi a sua melhor aparição. Roger Ebert disse que Curtis foi surpreendentemente bom no papel. Uma crítica disse que ele foi surpreendentemente bom a interpretar um homem que parecia normal, mas escondia um sorriso monstruoso. Apesar da aclamação da crítica, o filme não causou grande impacto comercial. Curtis voltou a provar o seu talento como ator, mas Hollywood não pareceu reparar. Tony Curtis não viveu apenas uma vida de Hollywood. Viveu vários deles, um após outro, cada um mais dramático que o anterior. No início da década de 1970, com o seu trabalho no cinema a diminuir, Curtis fez uma grande mudança para a televisão. Em 1971, juntou-se a Roger Moore para The Persuaders, uma série de comédia de ação de grande orçamento que custou uns impressionantes 100 mil libras por episódio, o equivalente a aproximadamente 1.800 libras atualmente. Foram filmados na Europa, Brasil, França, Itália e Espanha, misturando o charme americano de Curtis com o charme britânico de Moore. Mas a série foi cancelada nos Estados Unidos quando a ABC a colocou contra a missão. Impossível! Os espectadores americanos não ficaram assustados. Ainda assim, a série tornou-se um grande sucesso na Europa, especialmente na Alemanha, França, Suécia, Rússia e Itália. Os fãs continuaram a observá-la durante décadas. Curtis e Moore receberam mesmo prêmios em França e na Alemanha pelas suas atuações. Tentando regressar em 1975, Curtis retaliou contra McCoy, interpretando um idiota com um problema de gambito que usava truques elaborados para derrotar vilões e devolver o dinheiro roubado. Parecia uma versão televisiva do Golpe de Mestre. Tinha uma equipa sólida, realizadores famosos, um argumentista e colegas de elenco como Roscoe Lee Brown. Mas não conseguia competir com atletas de pesos pesados como Colombo ou MacLeod. Depois de apenas um piloto e 4 episódios longos, a NBC abrandou o ritmo. Acabou ainda antes de começar. Curtis não perdeu. Em 1978, regressou a Vega, interpretando um chefe de cassino chamado Slick Roth. O concerto foi realizado em Las Vegas, onde Curtis se sentia em casa. Durante 3 anos, apareceu em 17 episódios, trazendo o charme da verdadeira Las Vegas para o ecrã. Os críticos adoravam-no. Disseram que era tranquilo, divertido e naturalmente excitante. Tudo o que os fãs esperavam de Tony Curtis. Enquanto muitos dos seus antigos colegas de cinema desapareciam, Curtis continuou a brilhar sob luzes negras e palmeiras. Durante as décadas de 1980 e 1990, os seus papéis no cinema tornaram-se raros, mas ainda fazia dobragens. Em 1980, recebeu uma nomeação para um Emmy por Warlord O'Hara's War, do produtor David O. Selznick. No mesmo ano, contracenou ao lado de Kim Novak em Mirror Crack. Assumiu também papéis mais dramáticos, como um senador paranoico em Insignificância e Sam Giancana em Princesa da Máfia. Mas em 1984, Curtis bateu contra uma parede. Foi à clínica Betty Ford para tratar problemas com drogas e álcool. Foi então que pegou num pincel e deixou-o sem pintura. A sua atitude mudou profundamente. Na década de 1990, Curtis apareceu aqui e ali, como no filme independente Nascido em Nova York, de 1993.
Um relançamento de Spartacus em 1991 trouxe-lhe uma atenção renovada, principalmente por uma cena de banho censurada com Laurence Olivier. Mas Curtis mexeu-se. Começou a concentrar-se mais na arte do que no ato. Nos anos 2000, a pintura tornou-se a sua verdadeira paixão. Continuou a atuar ocasionalmente, chegando a tocar aos 77 anos numa versão teatral de Some Like It Hot. Interpretou Osgood Fielding, a mesma personagem que disse a famosa frase, "Ninguém é perfeito". De 1992 a 1993, apresentou Hollywood Babylon, um programa baseado na história dos escândalos de Hollywood. Na altura, falou abertamente sobre onde estava o seu coração. "Ainda estou a fazer filmes", disse. "Já não estou interessado nelas, mas pinto o tempo todo." A sua arte mais surreal, inspirada em Picasso e Van Gogh, foi exibida no Metropolitan Museum of Art. Continuou a pintar até a sua morte, a 29 de setembro de 2010. Mas por detrás de todo este glamour, havia uma vida pessoal cheia de caos. A sua primeira casinha com essa atriz Janet Leigh começou por ser um conto de fadas. Os executivos do estúdio tentaram impedi-lo, temendo que isso arruinasse a sua carreira. Em 1951, casou com Jerry Lewis como testemunha. Tiveram 2 filhas, incluindo Jamie Lee Curtis. Mas em 1955, tudo se desmoronou. Curtis encontrou uma carta de outro homem para Lee. Tiveram uma briga tão grande que os vizinhos puderam ouvir. Leigh relatou alguns casos, mas a confiança foi perdida. Curtis disse, "Não foi suficiente para Janet." O seu casamento arrastou-se publicamente por mais 7 anos, mas em privado acabou. Em 1961, as coisas pioraram. Durante as filmagens de Taras Bulba, na Argentina, Curtis, de 36 anos, faleceu juntamente com a sua companheira de 17 anos, Christine Kaufman. A quimioterapia entre eles era óbvia e preocupante. Era apenas uma criança e a relação foi mantida em segredo durante o filme. Quando a produção terminou em 1962, Curtis deixou mulher e filhos. Ele e Kaufman mudaram-se para a Europa e esperaram até o seu 18º aniversário para irem para os Estados Unidos. Em setembro, o seu casamento com Lee terminou oficialmente. No dia seguinte, casou com outra pessoa. O novo casamento durou mais de 40 anos. O que tornou tudo ainda mais emocionante foi a visita inesperada de Lee ao set de Taras Bulba. Quando chegou, viu Curtis e Kaufman juntos. Testemunhas disseram que escureceu e ela sentiu-se mal ali mesmo. Foi público, humilhante e definitivo. Curtis nem tentou esconder. Aquele momento destruiu. O ciúme de Curtis também desempenhou um grande papel no seu descanso. Mesmo tendo traído Leigh, acusava-o constantemente de lhe fazer coisas. Quando estava a filmar The Manchurian Candidate com Frank Sinatra, Curtis ficou tão paranoico que contratou investigadores privados para o seguirem. Não encontraram nada, mas ele não se importou. "Eu acreditei no que queria acreditar." A sua filha, Jamie Lee, disse mais tarde que a sua obsessão envenenou tudo. Chegou a acusá-lo de dormir com entregadores. Enquanto isso, dormia sozinho. Jamie Lee disse que mal conheceu o pai quando era jovem e admitiu que não conseguiu salvar o seu casamento romântico, mesmo quando era criança. Curtis foi casado 6 vezes. Após se divorciar de Leigh, casou com Kaufman em 1963, quando completou 18 anos. Tem 2 filhas, mas separaram-se em 1968. No mesmo ano, casou com a modelo Leslie Allen. Tem 2 filhos, Nicholas e Benjamin. Nicholas morreu de overdose de heroína aos 23 anos. O casamento seguinte de Curtis, com Andrea Xavier, durou de 1984 a 1992. Embora alguns digam que não foi real. Em 1993, casou com Lisa Deutsch. Isso terminou num ano. Depois, em 1998, aos 73 anos, casou com a modelo de lingerie Jill Vandenberg, de 31 anos. A diferença de idades? 42 anos de idade. Quando questionado sobre o porquê de ter casado com alguém tão jovem, Curtis respondeu que nunca ficaria preso a uma mulher que a sociedade achava que era suficientemente velha para ser minha esposa. Este casamento durou até a sua morte. Herdou grande parte da sua fortuna. Jamie Lee Curtis chocou o mundo quando revelou que estava a consumir cocaína freebase com o seu pai, Tony Curtis. Não se escondeu atrás de linguagem vaga ou desculpas. "Eu consumi cocaína e freebase uma vez com o meu pai", disse ela. Aconteceu apenas uma vez, mas esse momento disse tudo sobre a longa história da família Curtis com o vício. Para Jamie,
O caminho para o abuso de substâncias começou silenciosamente. Depois de uma pequena cirurgia plástica em 1989 para corrigir os olhos, foi-lhe receitado analgésicos. Começou pequeno, mas ao longo dos anos escondia baterias. Roubava a irmã Kelly e vivia uma vida dupla. Mais tarde, admitiu que se tinha tornado um mentiroso e um tolo. Ninguém sabia que eu estava a usar isto. Ninguém suspeitava que a feliz atriz estava numa espiral. O ponto de viragem ocorreu em fevereiro de 1999. Jamie entrou na sua primeira reunião de recuperação. Nessa noite, contou a verdade ao marido, Christopher Guest. O segredo tinha sido revelado. E, a partir desse dia, começou a contar cada dia limpo. Em fevereiro de 2024, completou 9.125 dias, 25 anos de soberania. Partilhou o milagre com orgulho e honestidade no Instagram. Mas por detrás da celebração havia dor, o tipo de dor que foi transmitida de uma geração para a seguinte. Esta dor foi ainda mais forte em 1994. O irmão de Jamie, Nicholas Curtis, morreu de overdose de heroína. Tinha apenas 23 anos. A sua morte destruiu o que restava da família. Jamie disse mais tarde que o vício tinha destruído a vida de gerações na sua linhagem. Nesta altura, as coisas já estavam tensas. Tony Curtis tinha 6 filhos, mas só Jamie falava com ele. Os outros cortaram ligações. A morte de Nicholas não foi apenas trágica. Foi um aviso. Um espelho do que poderia ter acontecido a Jamie se não tivesse parado. A morte matou-a. E, de muitas maneiras, salvou-a. Ele usou essa dor para se manter limpo. Chegou mesmo a dizer que tornar-se soberano foi a melhor coisa que fez. Maior que o seu casamento. Maior que a sua mãe. Maior que a sua carreira. Mas os problemas da família não começaram com Jamie ou Nicholas. Começaram com Tony. Era um ícone de Hollywood. Mas em casa as coisas estavam a desmoronar-se. Ele lutava contra o álcool. Ele usou cocaína. Ele consumiu heroína. E passou por algemas enquanto trocava de papéis. 6 casamentos. Um após outro. Jamie disse uma vez que a sua família imediata passou por 13 divórcios. Tress publicou uma fotografia dos pais, Tony Curtis e Janet Leigh, e escreveu que lutou contra a ideia do amor. Aquela única frase disse tudo. A sua visão dos relacionamentos foi moldada por constantes términos, tristes batalhas pela custódia e promessas românticas. Tony teve um breve período de soberania, 3 anos. Foi às reuniões de recuperação e tentou fazer as coisas como deve ser. Mas não durou. Jamie disse isso a si mesma. Não durou. Não durou. E qualquer recuperação que tenha ocorrido nesse tempo não foi suficiente. Quando morreu, em 2010, aos 85 anos, o mal já estava feito. Morreu de paragem cardíaca, mas foram anos de vício e de doenças crônicas que fizeram o seu efeito. Leslie Allen, uma das mulheres de Tony, também se tornou parte do caos. Embora pouco esteja oficialmente confirmado sobre o seu consumo de álcool, as tensões pela custódia na família Curtis revelam algo mais profundo. O vício, como explicaria Jamie, estava presente em toda a família. E quando é tão profundo, afeta tudo. Quem tem os filhos? Quem confia? Quem fica? Quem está a sair? Em famílias como a sua, os juízes contam frequentemente com sistemas de monitorização, como o da soberania, para garantir que o pai é soberano antes de passar tempo com o filho. É assim que se torna uma confiança frágil. É assim que o amor se sente quando o vício está no controle. Em maio de 2010, 4 meses antes da sua morte, vítima de paragem cardíaca, Tony Curtis fez algo que ninguém esperava. Aos 85 anos, a lenda de Hollywood reescreveu o seu testamento e cortou todos os seus 5 filhos sobreviventes do seu patrimônio de $60 milhões. Isso incluía a sua filha Jamie Lee Curtis, um dos nomes mais conhecidos de Hollywood. O Novo Testamento não os deixou apenas de fora. Nomeou cada um deles e disse claramente que não receberiam nada. Nenhuma explicação, nenhuma razão. Apenas uma última frase que ele estava a cortar e a tirar de propósito. Toda a propriedade foi deixada à sua 6ª mulher, Jill, que era 42 anos mais nova do que ele. Esta mudança suada aconteceu quando a saúde de Tony estava a deteriorar-se e surpreendeu toda a gente. Até então, os seus bens tinham sido divididos pelos seus filhos. O Novo Testamento utilizava uma linguagem muito específica da lei que tornava impossível a deserdação em tribunal. Escreveu: "Estou grato pela existência dos meus filhos e intencionalmente e com pleno conhecimento escolhi não cuidar deles." Esta única frase pôs fim a todas as acusações de que estavam errados. A sua filha, Allegra,
desesperada e confusa, foi publicada. Numa entrevista de 2011, afirmou que Jill influenciou a mudança. Não preciso de dizer o seu nome, disse ela, mas todos sabiam a quem se referia. Allegra disse que o testamento não parecia ter vindo do seu pai. Ela acreditava que Tony tinha sido manipulado e apontou algo estranho. 5 filhos de Tony ganharam $30 mil cada. Mas os 2 filhos de Jamie Lee não ganharam nada. Parecia pessoal. Ele sentiu-se alvo. Depois veio a audição. 1 ano após a sua morte, os bens pessoais de Tony foram para a forca em Beverly Hills. A audição arrecadou mais de $1 milhão, o dobro do que os especialistas esperavam. Todos os lucros foram para Jill, sendo apenas uma pequena quantia destinada a uma instituição de caridade que tinham criado. Os objetos vendidos eram íntimos e icônicos. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. Ganhou $46.875. O seu vestido Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido da série Some Like It Hot arrecadou $46.875. O seu vestido Some Like It Hot. O seu vestido Some Like It Hot